Olha só que interessante. E se uma única descoberta científica pudesse, de uma só vez, ajudar a resolver dois problemas gigantescos do nosso tempo? De um lado, limpar a água superpoluída e, do outro, gerar combustível de hidrogênio, o tal do hidrogênio verde. Pois é, a gente está falando de uma nova receita, criada em laboratório, que usa um metal bem especial para fazer um componente super eficiente. E o impacto disso, nossa, vai muito além da ciência. Ok, para a gente entender bem essa história, vamos seguir o mesmo caminho dos pesquisadores. Primeiro, qual era o problemão que eles queriam resolver? Depois, como é que eles foram montando a solução? Sabe, peça por peça. Aí a gente vai ver uma espécie de batalha entre dois metais, dar uma olhada nos resultados e, no final, entender por que essa tal vantagem do tântalo é tão, mas tão importante. Então, tudo começa com dois desafios globais gigantescos que, assim, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Pensa bem. De um lado, a gente tem a necessidade urgente de tratar esgoto industrial, aquela água cheia de coisa tóxica. E do outro lado, a gente tem a busca por combustíveis limpos, para a gente poder diminuir a poluição do ar, né? E aí vem a grande pergunta que moveu essa pesquisa toda. Será que existe alguma ligação entre essas duas coisas? Alguma tecnologia, uma peça-chave que pudesse dar um empurrão nos dois ao mesmo tempo? E a resposta, olha, é sim. É uma resposta bem específica. A peça que conecta tudo isso, a grande estrela da história, é o eletrodo. Pensa nele como se fosse o motor de uma reação química, sabe? Para purificar a água, ele vai lá e ajuda a quebrar os poluentes. Para gerar hidrogênio, ele separa as moléculas da água. Ou seja, nos dois casos, o sucesso da operação depende totalmente da qualidade do ânodo, que é um tipo específico de eletrodo. Então a lógica é simples. Se a gente melhora esse componente, a gente avança nos dois problemas de uma vez só. Beleza, então como é que se faz um eletrodo melhor? Bom, os cientistas não saíram do zero, não. Eles foram espertos. Pegaram uma tecnologia que já existia e pensaram, e se a gente melhorasse essa receita aqui? Eles decidiram testar uma nova combinação de ingredientes para ver se conseguiam um resultado ainda mais potente. Essa tecnologia que eles usaram como base se chama ânodos dimensionalmente estáveis, ou para facilitar, ADSs. Eles são tipo o padrão da indústria faz décadas. O segredo deles é uma estrutura toda porosa, cheia de buraquinhos, que aumenta muito a área de contato para as reações químicas acontecerem. Isso faz com que eles sejam super eficientes. Ok, vamos aos ingredientes dessa receita. A equipe trabalhou com uma lista bem específica. Primeiro, uma base de metal, que podia ser ou de titânio ou de tântalo. Aí, por cima dessa base, eles passaram um revestimento especial. Nesse revestimento tinha o ingrediente principal, o catalisador ativo, que é o óxido de rutênio, e ele vinha misturado com outros óxidos que servem para estabilizar a mistura toda. E o preparo é bem parecido com cozinhar mesmo, olha só. Eles pegam uma resina líquida, que tem os metais, e pintam uma camada bem fininha na base. Aí, essa camada é seca com ar quente e depois vai para o forno, a 400 graus Celsius. E esse processo, pintar, secar e ir para o forno, é repetido várias e várias vezes até o revestimento chegar na espessura certinha. Então, o ponto central do experimento foi basicamente uma competição, uma comparação direta. Os pesquisadores fizeram várias versões diferentes desses eletrodos, mudando a composição, mas a grande disputa, o evento principal, digamos assim, foi entre as duas bases de metal. De um lado, o titânio, que é o padrão que todo mundo usa. Do outro, o tântalo, um desafiante que prometia ser mais forte. E aí que tá o grande dilema, né? O titânio é mais barato e por isso ele é a escolha óbvia para a indústria. Já o tântalo, bom, ele é mais caro. Só que a ciência já sugeria que ele poderia criar eletrodos mais estáveis, que duram mais. A grande pergunta era, será que a melhoria na performance ia compensar o preço mais alto? Valia a pena o investimento? E olha só que incrível, aqui a gente consegue ver a diferença no microscópio. Na esquerda está o revestimento em cima do titânio, na direita, em cima do tântalo. Os dois formam essa textura que os cientistas chamam de barro rachado, sabe? Parece um chão de terra seca. Mas dá para ver claramente que as rachaduras são bem diferentes. E essa foi a primeira grande pista de que o metal da base muda, e muito, a estrutura final do eletrodo. Bom, com as diferentes receitas prontas, chegou a hora da verdade, o teste final. Os pesquisadores precisavam medir, de forma bem objetiva, qual eletrodo se saía melhor na prática. Porque, não adianta só ser bonito no microscópio. O que importa mesmo é a eficiência. E esse gráfico aqui mostra o resultado de uma forma que não deixa dúvida. Ele mede uma coisa chamada rugosidade aparente. Pode parecer complicado, mas a ideia é simples.
Quanto maior esse número, mais área de superfície ativa o eletrodo tem. E como dá para ver, a barra do eletrodo de tântalo é bem maior que a do titânio. Na prática, isso quer dizer que ele tem muito mais espaço para as reações químicas acontecerem. Ponto para o tântalo. Então o veredito é esse. Os dados confirmaram o que eles suspeitavam. Em todos os testes, de todas as formas, usar tântalo, fosse no revestimento ou como a própria base, sempre resultava em eletrodos melhores com propriedades superiores. Resumindo, a receita com tântalo era, sem dúvida, a grande vencedora. E agora que a história sai do laboratório e ganha uma proporção muito maior. Porque descobrir que o tântalo é um ingrediente superior não é só uma coisinha legal para a ciência. Isso se conecta diretamente com economia, com geografia, com o mundo real mesmo. Presta atenção nesse número, porque ele muda o jogo. 29,1%. O próprio artigo da pesquisa destaca isso. O Brasil é o maior produtor de tântalo do mundo. A gente está falando de quase 1/3 de todo o tântalo do planeta. De repente, um recurso que o Brasil tem de sobra vira um ingrediente secreto para uma tecnologia limpa super avançada. E os próprios pesquisadores sacaram essa oportunidade incrível. Eles dizem o seguinte: em vez de o Brasil simplesmente cavar e vender o tântalo como matéria-prima barata, ele poderia usar esse conhecimento para criar e vender um produto tecnológico super valioso. Imagina só, o Brasil exportando eletrodos de alta performance para o mundo todo, em vez de só ser um consumidor de tecnologia. E é essa a grande questão que fica no ar, né? Será que essa nova receita pode ajudar a transformar a matéria-prima de um país inteiro em um produto de exportação tecnológico de altíssimo valor? Porque essa pesquisa não mostrou só como fazer um eletrodo melhor. Ela desenhou um mapa, um caminho possível para transformar um recurso natural em inovação, em riqueza, em conhecimento. Aquilo que começou com uma pintura num laboratório pode, quem sabe, acabar mudando o papel de um país inteiro na economia global.